Bom, continuando no processo de isenção para condutor, vamos ver o seguinte. O que separar aqui e dar uma recapitulada no que a gente já falou. Que no início, né, você vai lá cadastrar os dados do seu cliente, mas você precisa dar um panorama para ele, né? Você precisa deixar ele assenhoreado do processo para ter mais confiança, mais certeza de que a coisa vai acontecer. Então, para isso, você faz a pesquisa de CPF para achar algum débito no Cadinho Federal, né? Que se a pessoa, para quem não sabe, Cadinho é o cadastro de inadimplentes, né, do governo federal. E essa pesquisa se dá através dos sites, tá? Então, esse é um ponto. Pesquisa de CPF, regularização. Se está regular, se tem alguma coisa errada. A partir daí, tá tudo ok, não há débitos, conferir os documentos é o próximo passo. Conferiu? O que é conferir? Lembra dos sites? A conferência ela já bate com a pesquisa, porque enquanto você está conferindo, digamos que você vai emitir uma certidão negativa de débitos, que é um dos documentos exigidos para montar o processo de IPI. Você precisa saber se o nome está correto. Essa pessoa pode estar com o nome de casado no documento e lá na receita está com o nome de solteiro. A certidão negativa vai sair com o nome de solteiro porque é como está cadastrado o CPF. O documento único ainda não saiu. Então, para poder esse documento existir, é necessário que todo brasileiro faça a sua atualização de dados. Vai lá no INSS, vê como está seu cadastro, atualiza ele. Ah, o nome da minha mãe estava errado. Lá consta que eu nasci em 45, mas eu nasci em 55. Eu não vou conseguir ver a minha aposentadoria direito, né? Vão pensar que eu já estou para aposentar, vão pedir a minha contagem de tempo. Mas, na verdade, a gente tem que confrontar as informações. Data de nascimento. Nome. O nome do documento bate com a situação civil. Tá casado? Tem que estar com o nome de casado. Tá solteiro? Tá com o nome de solteiro. Casou e não mudou para o nome de casado? Continuou com o nome de solteiro? São informações que você precisa ter. Data de nascimento, endereço do processo. É o mesmo endereço do qual está escrito no laudo, aquele que você pediu lá para o perito do Detran? É o mesmo endereço de onde você começou o procedimento para a troca da carta? Ou você se mudou no meio do caminho? Isso tudo tem que ser levado em consideração. Porque o endereço que consta lá no cadastro da Receita Federal está atrelado ao CPF. Então, se você se mudou desde quando você morou no primeiro endereço, vamos dizer assim, você tinha lá seus 18 anos, fez o seu CPF, aí você morava na rua X, ao longo de 20 anos você se mudou para a rua Y e não fez essa alteração lá na Receita Federal, vai constar. Por via das dúvidas, é que eu, pela prática, sempre faço o quê? Faço as pesquisas, confronto os documentos e emito a procuração eletrônica. O primeiro, faço a procuração eletrônica, é a primeira que eu uso para dar entrada, tá? Por quê? Quando a procuração eletrônica ficar cadastrada no sistema, ela me permite acesso ao portal eletrônico, ao ECAC, que é o portal eletrônico da Receita Federal. Com esse portal, eu tenho um acesso virtual à Receita Federal. É como se eu estivesse lá na Receita falando com o fiscal, sem ter que falar com o fiscal, nem com o técnico, ninguém. Só acessando o sistema e fazendo as consultas. Para eu cadastrar a procuração eletrônica, eu preciso de uma cópia autenticada da CNH ou RG da pessoa com deficiência, uma cópia autenticada do CNH ou RG do procurador, uma cópia simples da procuração, essa que a gente fez, a eletrônica. Por quê? Essa procuração, ela é, como o nome diz, eletrônica. Você entra no site da Receita Federal, vai lá em senhas e procurações, gera a procuração. Você preenche ela lá na internet, no próprio sistema da Receita, e vai gerar um código de controle e vai emitir uma procuração. Na hora que você está preenchendo a procuração eletrônica, ela pede os dados do outorgante, os dados do procurador. Esse procurador pode ser pessoa física ou jurídica, como a gente já falou antes. E lá embaixo vão vir os serviços. São N serviços que a Receita Federal atende virtualmente. Então, tem uns quadradinhos ao lado dos serviços e você vai clicando nos serviços que quer prestar. Quais coisas que você quer ter acesso por essa procuração. Eu,
sempre explico para os clientes que é mais prático eu ter acesso a todos os serviços, mas tem gente que não gosta. Por quê? Você vai ter acesso total ao portal. Então, ali você pode fazer até confissão de débito, tá? Aí entra o tipo de reconhecimento de firma. Como é uma procuração, tem que reconhecer firma. E vai reconhecer firma dela por semelhança com o valor econômico, se você escolheu todos os serviços na opção de serviços. Agora, se você elencou os serviços, pode ser um reconhecimento por semelhança sem valor econômico. Então, todos os serviços reconhece por semelhança com valor econômico, serviços à parte, um por um, aí reconhece por semelhança sem valor econômico. Por que eu falei cópia? Simples. Você imprime essa procuração, pede para o cliente reconhecer firma no cartório, depois você tira uma cópia simples dela e leva a cópia, a procuração reconhecida, a cópia autenticada do seu documento como procurador, a cópia autenticada do documento da pessoa com deficiência, do seu cliente. Detalhe, essa procuração é chatérrima. É a coisa mais chata que existe na Receita Federal, essa procuração. Se você errar uma vírgula, você perde os documentos que você levou lá. Eles retêm a procuração e não cadastram ela no sistema. E você, adivinha, não vai ter acesso ao portal. Então, o que não pode errar? De jeito nenhum. Nome. Ah, mas o nome entra pelo CPF. Isso mesmo, você digita o CPF e vai entrar o nome. Então, cuidado para não digitar o CPF errado, que senão pode entrar o nome de uma outra pessoa que não tem nada a ver com a história. Então, cadastra pelo CPF. Na hora que você está preenchendo os dados, não erre telefone, endereço e o principal, RG. O número do RG, se você utilizar o que está escrito pela CNH, geralmente, pouquíssimos CNHs que eu vi sem o dígito, ou que eu vi com o dígito do RG. A maioria das CNHs vem sem o dígito. Então, se você tem que ser coerente, se você vai apresentar como documento do outorgante um RG, observa se esse RG tem o dígito e coloca o dígito na procuração. Se o outorgante apresentar a CNH, observa se a CNH veio sem o dígito. E aí você faz a procuração sem o dígito. Aí você junta a CNH. Tem que ser coerente a procuração. Então, o órgão emissor. Digamos que a pessoa seja estrangeira. Quem foi que expediu a carta, o RG do seu cliente? Ele é de outra nacionalidade. Quem expediu foi o DPFMX. Então você vai ter que pôr lá. DPFMX. Foi o SSP-SP, é Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, né? Então, o órgão emissor SSP-SP é o órgão emissor e a UF, a unidade fiscal. Então, aqui você está preenchendo coerência. Ou põe o número do RG que está escrito na CNH ou o RG que está no RG. E apresenta o documento de acordo com de onde você tirou a informação. Juntou o documento, fez tudo coerente, bonitinho, colocou o órgão emissor correto. Tem que pôr a nacionalidade também. Vocês vão ver quando estiverem preenchendo a procuração eletrônica, vocês vão ver que está lá pedindo a nacionalidade. Então, se for estrangeiro, não esquecer de colocar o órgão emissor que consta no documento que você está utilizando. Se for RG, tudo pela RG. Se for CNH, tudo pela CNH. Ok? Cópia simples da procuração. É para você, quando você chegar lá na Receita, eles não tiram cópia. Você já vai com a cópia tirada, que eles vão colocar um selinho, que esse selinho é o protocolo de que você entregou a procuração lá. Pelo protocolo, você vai esperar 2 dias para saber se foi aprovada a procuração. Como que você consulta? Pelo certificado digital que você tem. Porque essa pessoa só te passou a procuração eletrônica porque você possui certificado digital. Que é uma outra coisa que a gente vai falar depois. É fácil de ter o certificado. Você paga e tem ele. É uma assinatura digital, né? É um validador de assinatura, na verdade. Então, você tem que
Cuidar da procuração eletrônica primeiro, antes de mais nada, porque é nela que você vai levantar todos os dados e coerência do processo que você vai montar. Daí vem o restante dos documentos, que é o anexo 1, o 2, o 14 ou 15, que tem a ver com a situação previdenciária, né? É a declaração da Previdência, se você é contribuinte ou não. O anexo 2 é uma declaração de disponibilidade financeira e o 1 é o requerimento de isenção de IPI. Vai junto uma cópia autenticada da CNH da pessoa com deficiência, uma via original do anexo 9 e 13, que são os laudos, a certidão negativa de débitos, que imprime no próprio site da Receita Federal, quando está tudo bem, uma cópia autenticada da CNH do condutor autorizado, que você pode indicar até 3 pessoas habilitadas, tá? Não pessoas que vão se habilitar, elas têm que estar habilitadas já. A assinatura da pessoa com deficiente, seguida das assinaturas dos condutores, as 3 pessoas, ou uma ou 2, no máximo 3. Dos condutores em anexo 8, que é a indicação de condutor, também disponível no site da Receita ou no programa que você contrata para trabalhar, no caso que nem eu uso da Despnet. Documento de identificação do procurador, você, aí você leva o seu RG ou sua CNH. Essencialmente, uma PCD, ela sempre assina nos requerimentos e na procuração comum, mas essencialmente pode acontecer dela estar impossibilitada de assinar. Sofreu um acidente, fez alguma cirurgia, nesse caso você, que é o procurador, pode assinar por ela no requerimento anexo 1. E os outros, por conseguinte, por ela estar impossibilitada de assinar, mas isso tem que estar atestado com documento, que ela não pode assinar.